Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aqui onde a gente fala de Bíblia, teologia, espiritualidade, aqui é onde a gente tenta pregar, falar e viver, criar uma comunidade que realmente quer mergulhar em águas mais profundas. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, também te convido ao finalizar este devocional você acompanhar os demais conteúdos deste canal também. Hoje eu queria falar de um tema muito especial, muito pertinente para a nossa vida. Sabe, o Evangelho, ele nos desafia a nós irmos na contramão do mundo, não somente em questões de visão de futuro ou de cosmovisão, não somente nas questões em qual tipo de Deus nós devemos adorar, como deve ser a nossa adoração, mas o Evangelho, ele também nos desafia e ele toca as questões do mundo, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O Evangelho, ele deseja imprimir em nós uma nova maneira, a partir de Cristo, de nos relacionarmos, uma nova maneira de nos portarmos perante as situações naturais do dia a dia, ao acordarmos, ao lidarmos com o nosso cônjuge, ao lidarmos com os nossos pais, ao lidarmos com os nossos filhos, ao lidarmos no nosso ambiente de trabalho que é altamente desafiador, ao lidarmos com os irmãos da nossa comunidade. O Evangelho, ele propõe um desafio de uma mudança de mentalidade e automaticamente uma mudança de comportamento nessas demais áreas. Porque hoje o mundo caminha sobre um espírito de orfandade. Então a nossa sociedade ela é construída em cima do mérito, em cima da meritocracia. As empresas se portam e se comportam debaixo de mérito, debaixo de meritocracia. E o Evangelho ele vem na contramão do mundo. Por quê? Porque nós não merecemos nada, nós não merecemos Cristo e nós tivemos Cristo. Nós não merecemos a graça e nós a tivemos. E é a partir dessa graça que ela imprime em nós um novo estilo de vida, uma nova obediência. Ela nos empodera para agirmos, nos comportarmos longe e na contramão dos padrões deste mundo. E quando eu digo nos comportarmos distantes ou na contramão do padrão desse mundo, eu não estou dizendo somente aquilo que você não deve fazer, não estou dizendo qual tipo de roupa você tem que usar, porque muitas das vezes quando a gente fala de viver na contramão do mundo, a gente fala sobre essas questões, esses usos e costumes, mas existem coisas mais profundas que o Senhor deseja nos ensinar, muito mais além de não fazer determinadas coisas ou de não ir a determinados lugares, mas sim fala sobre um estilo de vida que ele não se baseia nos méritos pessoais, que ele não tenta ao nós sentirmos que estamos ele não se baseia em nós tentarmos buscar o nosso lugar o tempo inteiro, em nós tentarmos nos provar o tempo inteiro. E o texto que nós vamos ler hoje fala sobre uma vida esvaziada. Você sabe o que é viver uma vida esvaziada? Então eu te convido a você ir junto comigo agora em Filipenses capítulo 2. Estou estreando a minha Bíblia nova nesse devocional. Tem algumas folhas grudadas, então fica o desafio para pessoal aqui, compartilho com vocês esse meu desafio pessoal de, na próxima década, transformar essa Bíblia que é novinha em uma Bíblia completamente rabiscada. E já fica aqui a dica, a Bíblia, ela é melhor quanto mais usada ela estiver, quanto mais velha ela estiver, melhor isso representa, melhor isso significa. O significado dela é maior, porque significa que ela está sendo usada, que ela está sendo estudada. Então fica o meu desafio. A minha Bíblia anterior durou, que foi dada pela minha mãe, durou aí 12 anos, então fica o desafio aí para a próxima década, de transformar essa Bíblia nova numa Bíblia totalmente rabiscada e rasurada. Filipenses capítulo 2, texto extraordinário. A partir do verso 5, que diz assim, ou melhor, a partir do verso 2, melhor dizendo, e diz assim, o meu subtítulo traz a seguinte escrita, humildade cristã. Então vamos lá. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto extraordinário, meus queridos. Sabe, eu quero que você peço que você se permita neste momento. As escrituras dizem que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de dois gumes, que ela penetra o nosso coração, ela nos transforma por inteiro. Permita que esse texto que nós acabamos de ler penetre agora o seu coração, penetre a sua casa, penetre a sua vida. Sabe, aqui nós estamos falando de o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a um novo jeito de viver, a uma nova maneira de lidar, principalmente com as relações do nosso dia a dia. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 3, a partir do verso 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Lembrando que ele está escrevendo isso para uma igreja, a igreja que não tinha placa denominacional, era a igreja cristã de Filipe, da cidade de Filipe. Ele escreve isso aos filipenses, aos cristãos, aos discípulos de Cristo em Filipenses. E ele diz, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. E o que Paulo está falando para aquela igreja naquela época também serve para nós hoje, enquanto igreja. Igreja, tenham o mesmo modo de pensar. A gente está vivendo na época dos debates, onde a teologia e as doutrinas de diferentes denominações ou vertentes evangélicas são debatidas, são discutidas. E sabe, eu fico me perguntando em qual ponto nós paramos de prezar pela unidade nossa como igreja e começamos a prezar muito mais por aquilo que nos divide. Em que momento nós tornamos exímios defensores da nossa própria doutrina, quando deveríamos estar nos esforçando e perseverando na unidade? Que momento que nós perdemos isso? Quero te lembrar que a igreja de Cristo é uma igreja só. A gente tem um senso de exclusividade na qual nós nos colocamos num lugar de o que Deus tem para fazer nessa terra, Ele vai fazer na minha igreja, descartando todas as outras. Como se a igreja que eu não estou, as igrejas na qual eu não pertenço, as igrejas de outras denominações que não são a minha, estão ensinando qualquer coisa menos a Bíblia. Amados, existe muita gente fora da sua igreja que tem sede de Jesus, que tem a sua vida pautada no Evangelho, que anseia pelo retorno de Cristo, que é uma bênção por onde passa. Não se ache o alecrim dourado, imaginando que o que Deus irá fazer na terra vai fazer através somente da sua igreja. Deus tem um povo remanescente. Remanescente não é aquele que é melhor do que os outros. Remanescente é aquele que sobra. São 7.000, como lá em 2 Reis, 1 Reis. São 7.000 que não se curvaram a Baal. Em diversos lugares do mundo, em diversas igrejas. Até mesmo em outras religiões. Que num determinado momento, no tempo certo, no tempo do Senhor, serão convidadas a retirar-se dessa Babilônia, dessa confusão religiosa, para se unir ao povo remanescente, que não é sobre um CNPJ, sobre um povo. Paulo convida: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não é somente uma mesma linha doutrinária, mas é uma mesma atitude, unidos em uma só atitude, unidos em um só amor. O texto vai continuar. Não façam nada por ambição egoísta
ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Desafiador. Praticamente impossível viver dessa forma. Isso aqui vai totalmente na contramão do sistema mundano. Sistema onde você tem que matar um leão por dia, você tem que se provar o tempo todo, você tem que não somente conquistar o seu lugar, mas lutar para manter esse seu lugar o tempo todo. Mas existe um convite do Evangelho, que não é um convite utópico, que não é uma figura de linguagem. Ele diz assim: considerem os outros superiores a você. Não façam nada por ambição egoísta, isso fala da nossa intenção. O Senhor Jesus está olhando não só para as nossas atitudes, mas também para as nossas intenções. Porque se eu prego com a intenção de ser visto, se eu prego com a intenção de que o meu nome seja exaltado, se eu somente gravo vídeos aqui para o canal com a intenção de monetizar e crescer em parcerias e formar parcerias e ganhar dinheiro com o YouTube, isso coloca em xeque a minha ação. Jesus está de olho nas nossas intenções. E ele também considera as nossas intenções. Num dado momento, ele ensinando ao povo, ele ensinando as pessoas, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, e se refere, e dá uma referência da lei de Moisés, da lei mosaica, escrito pelo dedo de Deus, que tem um papel fundamental dentro da teologia cristã. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, e aí eu, porém, vos digo. Ou seja, ele vai não contradizer, mas ampliar o significado que durante milênios não foi entendido. Não adulterarás, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já pecou. Não é somente a atitude exterior, não é somente aquilo que é visível, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Deus também leva em consideração isso. Você pode até estar empenhado em boas obras, em desenvolver ministério, você pode até exteriormente estar fazendo coisas boas, mas Deus está de olho nas nossas intenções. E hoje o que mais temos são pessoas fazendo coisas boas com a intenção e ambições egoístas. E o Evangelho nos convida a nós vivermos na contramão disso. Considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Uau, como temos falhado nisso. A nossa vida está tão corrida, a correria ocupa tanto os nossos olhares, que a gente simplesmente não tem tempo, ou não tem vontade, desejo, energia de olhar para o interesse dos outros. Qual foi a última vez que você fez algo por alguém na qual você tinha tudo a perder? Você ia perder, você ia investir o seu tempo, você ia gastar talvez o seu dinheiro, não ia ter nenhum retorno naquilo lá. Qual foi a última vez que você fez isso? Aonde você não tinha absolutamente nada a ganhar. Sabe por quê que eu estou te perguntando? Porque existe um homem, existe um alguém que fez algo na qual ele tinha tudo a perder. E esse alguém foi Cristo. Cristo, ao se encarnar, ao descer aqui nessa terra, tinha tudo a perder. Ao abrir mão da sua glória, ao nascer do ventre de uma mulher virgem, ser criado, passar por todos os processos que nós, seres humanos, passamos, depender de Maria para poder comer, depender de Maria para ser ensinado a andar. Momentos antes de ser crucificado, depender dos seus 3 discípulos mais próximos para orar e vigiar por ele, tinha tudo a perder, porque no momento que Jesus falhasse, no momento que Jesus pecasse, ele iria morrer e não iria ressuscitar. Ele não tinha nada a ganhar com isso. Ele só tinha a perder. E ele mesmo assim se entregou. Por obediência ao Pai. Por amor a nós.
Cristo, se nós nos entregarmos a Ele ou não, Ele continua sendo Cristo. Mas por amor, por entrega. E aí entra a partir do verso 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E ainda, sendo encontrado em forma humana, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então ele não se apega ao fato de ser igual a Deus, ele não tem isso como algo que ele deveria apegar-se, a usar de carteirada. E ainda, sendo encontrado em forma humana, ele esvaziou-se a si mesmo, ainda mais, humilhando-se ainda mais. Já aconteceram situações no seu dia a dia que você fala: não, isso aqui é intolerável. Não, eu sou bem tranquilo, mas isso aqui eu não tolero. Isso já passou pela sua cabeça, isso já disse isso. Todas as vezes que você se deparar com uma situação assim, que na sua cabeça é humilhante, lembre-se desse texto aqui. Peraí, cara. Jesus foi pisado, cuspido, exposto. Será que eu estou tendo a mesma atitude de Cristo? E eu não estou falando isso batendo no nosso esforço, no fato de que a gente tem que se esforçar mais e fazer a mais para se parecer com Cristo, porque viver isso aqui é humanamente impossível. É somente pelo poder do Evangelho operando no nosso coração. Portanto, a gente talvez esteja vivendo anos e anos tentando nos esforçar e fazer mais para que a gente se pareça e esteja vivendo uma fé que deveria ser pela graça. Estamos vivendo uma fé na força do nosso braço. Mas sabe, o convite de Cristo hoje é para que nós descansemos no Evangelho. E esse descansar não tem a ver com você ficar parado esperando as coisas acontecerem. Esse descansar tem a ver com se movimentar debaixo da consciência certa, descansando no poder do Evangelho e permitindo que ele opere, porque essa mudança aqui, esse estilo de vida aqui, de uma vida esvaziada, ele só vai acontecer mediante a ação do Espírito Santo, mediante a ação do Evangelho na minha e na sua vida. Nós só vamos viver isso aqui, olha só. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Nós só iremos viver isso aqui se estivermos descansados e abrirmos espaço no nosso coração plenamente para sermos cheios do Espírito Santo de tal modo que o Evangelho opere em nós. E o ser cheio do Espírito Santo não é um copo vazio que vai se enchendo aos poucos, não. Ser cheio do Espírito Santo é nós estarmos totalmente entregues a Ele. Não se trata do quanto que nós temos dele, mas do quanto que Ele tem de nós. Uma entrega perfeita, uma entrega total. É somente dessa maneira que eu e você conseguiremos viver de forma esvaziada, despreocupados com a nossa reputação. Despreocupados com a opinião de homens, considerando os outros superiores a nós mesmos. Impossível, Kai. Impossível. Somente pelo poder do Evangelho na minha e na sua vida. Nada mais que isso. Existe uma expectativa do Senhor que nós vivamos de uma maneira, entenda o que eu vou falar, que isso é forte, isso prejudica o nosso ego, humilhada, assim como Cristo viveu. Em dado momento, Jesus pergunta para os seus discípulos: ei, o que estão falando de mim? Não porque ele estava preocupado com a reputação, mas porque ele queria imprimir a identidade em cada um dos discípulos, para saber quem Jesus era para eles. Sabe, que a nossa vida possa ser uma vida como fora a de Cristo. Que não possamos fazer nada por ambição egoísta, mas sim completamente de forma desinteressada.
simplesmente expressando o amor nas nossas relações, seja no trabalho, na família, na igreja. Que vivamos dias de profunda unidade dentro das nossas igrejas e entre as nossas igrejas. Que Cristo seja exaltado e glorificado na nossa união. Que possamos focar muito mais naquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu convido você do jeito que você está neste momento, nós juntos orarmos por isso. Querido Deus, querido Senhor, diante da Tua presença nos colocamos, Pai, solicitando que o Evangelho opere em nossa vida. O Senhor tem liberdade, Teu Espírito tem liberdade para atuar em nosso meio, Senhor. Promovendo entre nós unidade, glorificando o Teu nome. Que a Tua glória repouse sobre nós de tal maneira que promova esse ambiente de unidade. Possamos viver de maneira esvaziada como Cristo viveu. Na qual nós não estamos preocupados em conquistar, muito menos manter o nosso lugar. Mas o nosso maior interesse é uma entrega desinteressada. Um compromisso com o próximo desinteressado. Ainda que não ganhemos nada em troca com isso. Porque o que vale não é recompensa, mas é o amor expresso em cada relação. Pai, como somos pecadores e dependemos do Teu Evangelho, nos entregamos mais uma vez plenamente ao Senhor. Não deixando nada para trás, mas sim entregando tudo. Não escondendo partes para não serem entregues, mas sim entregando plenamente. Nos dê uma boa semana. Uma semana pautada no viver do estilo de vida do Evangelho. Em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Se esse conteúdo te alcançou e fez sentido para você, já te convido a se inscrever no canal, conferir os demais conteúdos. Se você quer entender mais profundamente sobre o livro de Filipenses, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, tem um curso completo aqui onde a gente analisa texto a texto, verso a verso. Curso completo que você pode estar aprofundando os seus conhecimentos das Escrituras. Eu vejo você no nosso próximo conteúdo.